no primeiro caso de crimes milionários. Meu Deus! O rancor destrói uma dinastia. Essa é uma história de ganância, uma ganância enorme. Ele queria muito ter o estilo de vida dos muito ricos. E depois, Estão todos muito bem. da alta sociedade para a cova rasa. Isto é muito incomum. Eu tenho uma coisa para contar. Eles tinham portões para manter as pessoas do lado de fora, tinham sistemas de segurança, mas se esqueceram de um detalhe. Esqueceram da ganância, que pode estar entre eles. Eu sou o Christopher Mason. Dentro de suas mansões, os ricos pensam que estão a salvo. Mas nenhum portão ou cão de guarda pode proteger se o inimigo está em casa. Subindo a colina acima de Fort Worth, no Texas, existe uma fortaleza de riqueza. O bairro exclusivo de Westover Hills, onde gramados bem tratados se misturam com os campos de golfe do clube Rivercrest. Westover Hills é uma área rica. Uma área onde todos que querem ser alguém têm vontade de morar. Estas mansões são os lares de algumas das pessoas mais bem pagas dos Estados Unidos. Executivos-chefes, empreendedores e cirurgiões renomados. Com suas enormes piscinas, seus empregados e seus lindos jardins, os moradores de Westover Hills aproveitam os frutos do sucesso financeiro. Mas alguns nem precisam trabalhar para isso. São os beneficiários de um tipo diferente de riqueza: as heranças. Conheça os Coslows. Jack e Karen Coslow moravam em uma mansão de 370 metros quadrados. Karen era da realeza do Texas. Dinheiro sólido de ações de petróleo. Joias. Joias. Jack tinha muito dinheiro também. Eles pertenciam à nata da sociedade de Fort Worth. Jack tem uma filha adolescente adotada de seu primeiro casamento, mas ela mora com a mãe dela. Então, sem crianças em casa, Jack e Karen aproveitam a vida de sonho dos ricos e aposentados. Lazer de dia, sociedade à noite. Jack adora jogar golfe. Karen gosta de arranjos florais. Ela também organiza bailes de caridade, como o da Sociedade Americana de Câncer. O casal dá apoio às artes, da Sinfônica de Fort Worth até o balé local. Eles pareciam ser o par perfeito, porque ele era bem-sucedido, ela vinha de uma ótima família e parecia que estava dando tudo certo para eles. Isso até 12 de março de 1992, às 3h41 da manhã. Quem é? O vizinho dos Coslows recebe uma visita surpresa de Jack. Eu preciso de ajuda. O que aconteceu? Liga pra polícia. A minha esposa. Ela foi assassinada. Oh, meu Deus! Ele estava coberto de sangue e mal dava para reconhecer. A polícia corre para a mansão dos Coslows. Mas Karen já estava morta há várias horas. Então, o que temos aqui? O pescoço tinha sido cortado. Havia uma faca com sangue no chão ao lado dela. O corpo estava coberto de ferimentos que poderiam ter sido causados por um pé de cabra. Isso não faz sentido. Mas a arma não foi encontrada. Tinha uma quantidade enorme de sangue por todo lado. O perito forense na cena do crime, Nazim Pirwani, ficou chocado com a quantidade de sangue. Eu já trabalhei em milhares de casos, mas este se destacou pela enorme violência que vimos. Na verdade, não vemos violência extrema assim normalmente. Para ele, tanta brutalidade sugeria um crime passional.
Em vários casos, como esse, em que a esposa é assassinada, o marido é, de fato, o responsável pela morte dela. Imediatamente, a suspeita cai sobre Jack Kozlow. A polícia achou curioso ele ter marcas de mordida nas mãos e perguntou: foi isso que aconteceu quando ele atacou a esposa? Falei pra você calar a boca! Ele disse que tinha acionado o alarme, mas o alarme estava desligado e não disparou. Que história era essa? Os relatos de Jack sobre aquela noite eram muito grosseiros. E eu sei que você tá aí dentro, não adianta se esconder! Ele se lembrava do ataque, mas não se lembrava das facadas. Lembrava de ter acordado. Se lembrava de ver Karen morta no chão. Karen... Jack foi agredido e esfaqueado. Mas o que os investigadores querem saber é por que ele não está morto também. Eles também queriam saber por que Jack esperou 4 horas depois do ataque para só então chamar o pessoal da emergência. Ah, meu Deus! E por que ele não ligou da casa dele? Em vez disso, foi para a casa de um vizinho. O que é mais curioso é que a faca usada para cortar o pescoço de Karen pertence a Jack. A história de Jack Kozlow não estava batendo. Protegidos pelos muros da mansão, os Kozlows aproveitavam o luxo e a privacidade. Mas agora, a residência particular do casal na exclusiva Avenida Clark é o palco central de um drama escandaloso. E todos estão assistindo. This is becoming one of the longer crime scene investigations in recent memory. And as police continue to piece together evidence, there are still more questions than answers. Eles eram o assunto da cidade. E quando o crime aconteceu, a investigação virou uma novela. O repórter Jack Douglas seguiu a história e a fofoca desde o começo. Todos os tipos de boatos começaram a circular, de que eles tinham brigado na noite anterior, de que tinham uma relação tensa. Eu já falei que eu não fiz nada disso! A maioria dos conhecidos deles não sabia que eles estavam fazendo terapia. Não me diga que eu não vi isso! Muitas especulações da imprensa ficaram centradas no Jack. Parentes saíram em defesa de Jack. Olá, sumida. A primeira a falar foi Christy Kozlow. Oi, Karen, como vai? Eu vou bem. Ah, que bom. It was a big shock. Christy até deu uma entrevista coletiva no gramado da casa, logo depois que o crime foi cometido. Don't think my father is capable of that. He is a wonderful person. Ela disse que não tinha ideia de quem poderia ter feito aquilo, que Jack e Karen eram pessoas maravilhosas e que se davam muito bem, e que ela não podia imaginar um pai ou madrasta melhores. Mas a imprensa tinha uma teoria. Eu nunca pensei que você fosse capaz de fazer isso! E publica. Jack perdeu a cabeça. Você não me respeita, mãe! Se virou contra a esposa, bateu nela até a morte e cortou o pescoço dela. Então, quando ele percebeu o que tinha feito, ele pegou a faca, cortou o pescoço e bateu na própria cabeça. Ah, meu Deus! Eu preciso de ajuda. Podem ser ferimentos que ele fez em si mesmo para tentar encobrir o que ele fez com a esposa. Para a opinião pública de Fort Worth, Jack Kozlow estava destinado ao corredor da morte. E posso lhes dizer que quando se cai do topo do privilégio, a descida é muito longa. De rei a assassino, de rainha a cadáver. Os Kozlow chegaram ao fundo do poço. As pessoas ficaram chocadas porque Jack Kozlow foi ao funeral da esposa. O que ele estava fazendo lá? Ele teve muita coragem de aparecer. E não é só o povo e mídia que estão convencidos.
A polícia estava certa de que tinha sido Jack. Estavam apenas esperando pelo momento em que pudessem ir prendê-lo pela morte da esposa. E então o telefone tocou. E tudo que os detetives achavam que sabiam foi para o espaço. Na comunidade exclusiva de Westover Hills, no Texas, coisas ruins não acontecem. É só olhar o histórico de crimes. Durante anos, nenhum homicídio é registrado. Mas 1992 quebra a regra. Thursday before dawn, Karen Kozlow was beaten to death. Como se fosse para compensar os anos calmos, o homicídio da conhecida herdeira, Karen Kozlow, é terrivelmente brutal. Foi exagerado. Ela não foi só assassinada, foi brutalizada. A sociedade de Fort Worth fica perplexa ao saber que pode ter um assassino entre eles. Todos suspeitam do marido, Jack Kozlow. Ele jura que 2 agressores desconhecidos foram os autores, mas os detetives acham que ele está mentindo. Então, quase 2 semanas depois do crime, os policiais recebem um telefonema. Do outro lado da linha, um jovem dizia que tinha as roupas ensanguentadas e o pé de cabra que foram usados no assassinato. Eu sei quem é o assassino e... Ele estava com a consciência pesada de saber quem tinha matado Karen Kozlow e não fazer nada a respeito. O nome do informante é Paul Correal, um rapaz de 20 anos de Fort Worth. Paul Correal disse ao detetive Brennan que um jovem chamado Jeff Gillihan tinha ido falar com ele e disse: "Você acha que teve um dia ruim? Eu matei alguém." E disse que queria que Paul se livrasse das provas. Mas você tem certeza que não tem Paul perigo? não quer se envolver, mas ele fica com medo de seu antigo amigo de escola, Jeffrey. Jeffrey tinha sido um bom aluno no ensino médio. Ele nem conhecia os Kozlows. Não fazia sentido algum. Os detetives não conseguem acreditar no que escutam. Eles levam Jeffrey Dillingham para um interrogatório. Bom, eu tinha conversado uns dias antes. Ele começa a contar tudo. A confissão de Jeff Dillingham foi uma das mais perturbadoras que eu já escutei, por causa da sua falta de emoção. Ele descreveu os eventos da morte, do assassinato, com uma linguagem completamente sem emoção. Vamos lá, vamos lá! Levanta! Por favor, calma! Levanta! Agora, levanta! Calma, por Eu vou favor. atirar em você! Por Levanta, favor. sai daí, pro chão! Calma, Pro por chão. favor, calma! Droga, Calma! cala a boca! Eu tinha um pé de cabra. E eu usei na mulher. Os golpes na cabeça quebraram o crânio e a mandíbula dela. E eu bati nele também. Mas ela voltou a si. Então fui até ela. E eu apenas acertei no pescoço. O último golpe esmagou a laringe dela. Ela caiu no chão e sufocou até a morte. Então, Dillingham entrega outro agressor. O seu bom amigo, Brian Salter. Salter é tão cruel quanto ele. Pega isso. E para ficar pior ainda, depois que ela já tinha morrido, Brian a estrangulou, pegou a faca e cortou o pescoço dela. Com Salter preso também, os detetives têm os assassinos. Mas o que podia motivar um crime tão frio assim? Apenas 2 coisas foram levadas da casa: o relógio de Jack e também $120 em dinheiro.
Uma quantia trivial para um lar rico. Com certeza não parecia roubo. Parece um crime encomendado. Será que Jack deu a ordem? Com certeza era alguém bem próximo deles. Sabiam sobre a casa, conheciam a planta, sabiam o código do alarme. Jeffrey Dillingham solta a bomba. Então ele acusa a namorada de Brian. Quieto! Christy Coslow. Christy Coslow. He is a wonderful person. A filha adotiva de Jack. O que ela tá fazendo aqui? Christy não mora com o pai e a madrasta ricos. Ela tinha tentado morar com Jack e Karen um tempo, mas não deu certo. Eles brigavam demais. O que você quer aqui? Nada. Será que não posso visitar meu próprio pai? Christy disse que ela e a Karen eram o mais próximo que enteadas e madrastas podem ser. Não devia estar na escola? Eu tô de férias, idiota. Ei, não seja tão rude. Mas, na verdade, a situação era bem diferente. Christy era muito ressentida com a madrasta. Um ressentimento por Karen não estar compartilhando mais de sua riqueza com ela. Christy vive com a mãe, a ex-mulher de Jack, Paula. Para quem olha de fora, é um lar confortável de classe média. Mas eu acho isso tão injusto. Para Christy, é um Sério, insulto. nós duas morando num lugar desses. Christy Coslow é uma fedelha rica e mimada. A gente merece muito mais que isso, mãe. Ela achava que merecia ter uma vida de luxo. Como alguém vai de adolescente mimada para assassina a sangue frio? Ela tinha acesso a muito dinheiro, mas ainda queria mais. Christie faz as contas. 2 milionários mortos igual a uma herança milionária. Mas como tantas fedelhas mimadas que já conheci, Christie não queria fazer o próprio serviço sujo. Christie manipulava Brian Salter com muita eficiência. Ela fazia o que queria dele. Brian Salter receberia a recompensa dele ao se casar com Christie. E eles viveriam felizes para sempre com o dinheiro herdado de Karen. Amor, é o meu carro. Brian e Christie tinham ido tão longe com as suas fantasias de riqueza que chegaram até a ver carros e casas. Essa é uma história de ganância, uma ganância enorme. Eles estavam prontos para pôr as mãos em mais ou menos 12 milhões de dólares. É só cruzar o gramado e entrar pela porta dos fundos. Isso aqui é o código do alarme. Não havia muita manipulação a ser feita com Jeff Dillingham. Ele era muito ganancioso. Quanto a gente vai ganhar? $1 milhão, mas... Foi muito fácil convencê-lo para o plano. A imprensa fica pasma. Desta vez, a verdade é muito mais estranha que a ficção. Ela não parecia ser o tipo de pessoa que poderia, primeiro, ter feito tudo aquilo. Muito menos ser a mentora da coisa toda. Basta passar um tempo com os ricos para aprender que o dinheiro pode fazer coisas horríveis com as pessoas. Temos uma forte cultura judaico-cristã que nos diz que o dinheiro é a raiz de todo o mal. Se pisarem na bola, não recebem nada. Mas o que é, na verdade, o que a Bíblia diz sobre o amor pelo dinheiro? É o meu carro. Quanto a gente vai ganhar? E foi isso que os conduziu. Eles amavam o dinheiro mais do que qualquer pessoa na face da terra. Um sermão inflado mesmo. Mas Christie está insensível. Ela prefere o romance à religião.
Christie se achava um Robin Hood dos dias de hoje, roubando dos ricos para dar aos pobres. Existe um monte de adolescentes egoístas. Existe um monte de jovens ricos mimados. Mas Christie Coslow foi um passo adiante. Ela era uma narcisista maligna. Ela não estava só preocupada consigo mesma e excluindo as outras pessoas, mas ela não tinha limite algum. Ela não se importava com o tipo de dor que causava aos outros. A vida de ninguém valia mais para Christie do que conseguir tudo o que queria. Mas eu acho isso tão injusto. Eles podem morar numa Ela casa estava bonita. roubando do pai e da madrasta para dar à sua mãe pobre. Eu acho que Christie estava mais interessada no dinheiro para ela mesma. Jack ficou arrasado. Sua amada esposa brutalmente morta. A morte da qual escapou por pouco. Condenado como um assassino, para depois descobrir que sua própria filha estava por trás de tudo. Para ele, só resta a vingança. Ele ficou tão transtornado que pediu aos promotores e ao júri que Christie recebesse a pena de morte. O tribunal decide que Christie precisa de tempo para pensar em seu crime. Ela recebe prisão perpétua com possibilidade de condicional em 2027. Christie Coslow tinha uma família, um noivo, mais luxos do que a maioria de nós. Mas ela queria mais. A mansão, os empregados e as joias da madrasta. O que ela tem agora? Uma cela de prisão, um bracelete numerado e nenhum amigo sequer. Hoje ela já sabe o que realmente significa pobreza. Não entendemos por que alguém faria mal a ela. Melbourne, Austrália, 10 de abril de 2002. A gente não tem notícias deles há 6 dias. Estamos muito preocupados. Os filhos da rica família Wales fazem um apelo desesperado. Por favor, ajudem a encontrá-los. A mãe e o padrasto deles estão desaparecidos. Não era coisa deles não entrar em contato. Ele não sairia sem a medicação dele. Já faz quase uma semana desde que o casal foi visto pela última vez. Eles simplesmente desapareceram. Mas alguém sabe mais do que está dizendo. No final do século XIX, Melbourne, na Austrália, era a cidade mais rica do mundo e a queridinha do Império Britânico. Hoje, ainda mantém certas características daquela época. O sistema de classes é uma delas. A divisão entre os ricos e os pobres é tão relevante aqui hoje como era há 100 anos. Toorak, na região sul, é a Beverly Hills da Austrália. As pessoas mais ricas de Melbourne moram aqui. São um tipo de pessoa que tem um chalé de inverno nas montanhas e uma casa de veraneio na praia. Grandes gastadores que compram em boutiques chiques e frequentam antiquários. Pessoas da sociedade, como Margaret Wales King e o marido dela, Paul. Boa tarde, pessoal. Margaret e Paul moravam em um dos bairros mais caros, numa casa linda e bem cuidada. E andavam em grandes Mercedes prata. Eles tinham uma fazenda na península de Mornington, que também era um local de lazer para as pessoas ricas de Melbourne. Paul é um executivo aposentado, enquanto Margaret é uma herdeira em tempo integral. De dia, você poderia encontrá-la em seu clube de bridge ou gerenciando sua carteira de ações. E as joias? Uma coleção que valia milhares de dólares. Margaret e Paul tinham cadeiras cativas no alto escalão da sociedade de Melbourne. Eu aceito. Margaret tem 5 filhos de seu primeiro casamento. Saúde. 3 filhas, Emma, Prudence e Sally. E 2 filhos, Damien e Matthew. Todos eles receberam do bom e do melhor. Os filhos estavam todos
envolvidos com os fundos e tinham acesso a uma parte da fortuna. O falecido pai de Margaret, R.J. Lord, tinha uma grande companhia de construção de ruas. As ruas de Melbourne foram literalmente pavimentadas com o legado dele. Quando ele morreu, deixou muito dinheiro para sua filha brincar. Margaret adorava jogar. Posso ver? Ah, sim, claro. Os pais de Margaret tinham muito dinheiro. E ela interferiu na vida de seus filhos, dando muito dinheiro para eles também. Eles discordavam sobre parte da herança da família, já tinham consultado o advogado, já tinham brigado. Eu não vou assinar. Margaret quer investir o dinheiro da venda de uma propriedade da família em seu fundo particular. Mas ela precisa da autorização dos filhos. O Matthew vai assinar, não vai? Eles insistem que o avô queria que eles herdassem a propriedade. Os filhos mais velhos tomam uma posição. Eu nem sabia que estava aqui. Matthew era um pouco diferente. Ele parecia não ser uma pessoa muito inteligente. Matthew era o mais novo e ele era, em certo sentido, o mais fraco. Ele não se equiparava aos outros irmãos bem-sucedidos. O Matthew disse que assinaria. Não assine. Ele era considerado quase incapaz intelectualmente. O QI dele era de 83. Não se ele souber o que é melhor para ele. Ele se tornou cabeleireiro e pensava que a família dele achava que aquilo era de uma classe mais baixa que a deles. Apesar de ser a ovelha negra da família, Matthew é o favorito da mãe. Seu menino de ouro. Ele era um rapaz doce e inocente. Apenas doce e inocente. O ex-patrão de Matthew, Peter Sango, relembra como Margaret sempre cuidava do filho mais novo. Acho que ele estava aqui há um mês, e então a mãe dele veio aqui e disse: se você estiver tendo dificuldades de mantê-lo empregado, eu vou cobrir os salários dele. Eu vejo isso sempre em famílias ricas. Dinheiro dado a um filho parece amor sendo tirado de outro. Mas será que Margaret entende o ressentimento que está causando? Os membros da família eram meio tendenciosos e isso ficou muito óbvio, bem rápido, na investigação da polícia. O detetive inspetor Brian Ricks é um investigador veterano. Ele tinha um mau pressentimento sobre este caso. Quando milionários desaparecem, pode apostar que tem crime. A gente montou uma unidade de pessoas desaparecidas que trabalhou junto com a equipe de homicídios e, naquele momento, eu era encarregado da equipe de homicídios. E consideramos o desaparecimento dos Wales como suspeito. As filhas fizeram ligações e não conseguiram saber onde a mãe estava. Era para ela encontrar uma delas para o café da manhã e não apareceu e não retornou os telefonemas. Não era o tipo de coisa que Margaret Wales King fazia. Então elas entraram em pânico. As irmãs ligaram umas para as outras e para os irmãos e ninguém sabia onde Margaret estava. A essa altura não tinha muito para trabalhar, apenas as nossas suspeitas. Usamos métodos policiais tradicionais, batendo em portas, procurando pessoas que pudessem dar alguma informação para a gente. Ouviram depoimentos de todos os irmãos sobre o que fizeram durante a noite. E o que os seus parceiros ou esposas ou maridos fizeram também. O casal foi visto pela última vez na casa de Matthew e sua esposa, Maritza, no jantar. Você devia limpar um pouco aqui. Eles disseram, eles estavam bem, nos despedimos. E foi isso, que estavam felizes, que tiveram uma boa noite e depois foram embora na Mercedes. A polícia checa as contas bancárias de Margaret e Paul para ver se consegue rastrear seus movimentos. Não houve movimentação, nada de compras, não usaram cartão de crédito, não compraram gasolina, nada. Sem pedido de resgate, os detetives descartam sequestro. Então, 5 dias depois do desaparecimento, uma descoberta importante. O Mercedes prata de Margaret.
O casal rico Margaret Wales King e seu marido Paul está desaparecido há 5 dias. A família teme que estejam mortos. A polícia acha o carro deles abandonado e chama o filho mais velho para a cena. Ele tem as chaves reservas. Será que ele sabe o que tem no porta-malas? Olhamos o carro detalhadamente. E tinha fios de cabelo e manchas de sangue dentro do carro. O caso está fora da alçada da unidade de pessoas desaparecidas. Hora de passar para o pessoal da homicídios. Qual o palpite deles? Bem, considere os ingredientes. Disputa de herança, rivalidade entre irmãos, lealdades divididas. Não precisa ser Sherlock Holmes para descobrir que se trata de um sério problema de família. Entrevistamos todos os membros da família. Eu coloquei vigilância, escutas, todo tipo de tecnologia para tentar obter evidências. Cada um dos filhos dos Wales é um suspeito em potencial. Então, me fale de novo, Matthew. Naquele dia Mas Matthew e Maritza viram o casal pela última vez, e isso põe os dois no topo da lista. Entrevistaram Maritza em separado e ela confirmou a história. Que ótimo. Que ela se dava bem com a sogra que havia ido jantar e que se despediram, tiveram uma noite agradável. Mas os irmãos de Matthew tinham suspeitas sobre a cunhada. Eles puseram muita pressão sobre ela. Disseram à imprensa que ela queria mais dinheiro para a loja de roupa que ela havia montado e que ela não estava feliz com o modo que Margaret estava segurando o dinheiro da família. Para eles, Maritza não é nada além de uma interesseira e mentirosa. Eles acreditam que ela está escondendo alguma coisa. Que estranho. Para Matthew, isso é apenas outro exemplo do esnobismo de seu irmão e de sua irmã. Ele se casou com uma mulher que vinha de uma família chilena e Margaret não gostou. Então ele sentia que as irmãs e o irmão não achavam que ele era tão bom quanto eles. A relação entre ele e os irmãos é muito interessante porque existe um conflito entre ele e a família. O psicólogo forense Ian Joblin está intrigado pela dinâmica da família Wales. Ele acredita que não são apenas os irmãos de Matthew que têm o pé atrás contra Maritza. A mãe dele não concordou com o casamento e não concordava com as origens de Maritza. Quando os detetives entrevistaram Matthew, quer dizer que a Margaret, na sua opinião... Ele não conta muita coisa. Mas a polícia tem um mandado para revistar a residência. E está prestes a descobrir uma coisa que o casal suspeito achava que tinha apagado. Revistaram a casa do Matthew e acharam algumas coisas interessantes na garagem. Como é possível achar sangue que não dá para ver a olho nu? Antigamente, a polícia usava cães farejadores. Hoje, usa o luminol. Olha só isso. Tinha algumas manchas de sangue no chão da garagem que o luminol revelou. É uma grande descoberta no caso. Mas o luminol apenas mostra a presença de sangue, não diz a quem ele pertence. A essa altura, é bom lembrar, não tínhamos corpos. Mas isso está para mudar. (29 de abril de 2002).
Numa floresta remota a 128 quilômetros de Melbourne, uma descoberta horripilante é feita. Dois corpos com os rostos para baixo numa cova rasa, cobertos com uma piscina de bebê e outros materiais, tijolos, correntes e coisas desse tipo. Acharam os óculos da mulher e um anel de diamante enorme na mão dela. Não há dúvidas para os detetives. Estes são os corpos de Margaret e Paul Wales King. Ficou muito claro pela descrição das roupas que usavam quando foram vistos pela última vez. A polícia voltou à casa de Matthew e Maritza para aprofundar a busca. A prova definitiva. Foi nesse estágio que a investigação da polícia se tornou muito intensa sobre Matthew e Maritza. Está na hora de parar de investigar e começar a fazer acusações. Mas enquanto os detetives se preparam para agir, Maritza mostra a bandeira branca. Maritza disse: "Eu tenho uma coisa para contar." Maritza vem escondendo uma verdade indescritível e é um fardo pesado para aguentar mais tempo. Eu faço. Seu marido é um assassino. Ela contou a eles o que o Matthew fez e o que ela ouviu fazer e o que ela estava vivendo desde aquela noite. Na noite em que ele matou os pais, Matthew Wales fez o jantar para eles primeiro. Ele tinha roubado alguns remédios para pressão. Ele amassou os comprimidos e colocou na sopa para eles ficarem tontos pensando que assim seria mais fácil matar os dois. Muito bom. Bom, não fizemos muito. Obrigada. Tá uma delícia. Está deliciosa, não está, Paul? A sopa não está ótima? Está ótima. Lá pelas 9 horas, Margaret disse que estava se sentindo cansada. Maritza subiu para o segundo andar com o filho pequeno e pôs o menino para dormir, e ela tinha um ritual com ele. Dizia boa noite, cantava para ele. Matthew levou os pais até a porta. Eles foram na frente. Você devia limpar um pouco aqui, Matthew. Isso tá uma bagunça. Minha nossa. E então ele matou o casal no jardim. Não queria sujeira dentro de casa. Ninguém imaginava isso. Nem a família, nem a própria mulher de Matthew. Entra! O que aconteceu? Entra logo! Maritza! Todos da família se questionaram. O que estava passando pela cabeça de Matthew? Eu precisei. Eu tive que fazer isso. Vai ficar tudo bem. Ele não pensou em como se livraria dos corpos. Ele deixou Margaret no jardim durante a noite e depois arrastou os corpos do casal até a garagem e manteve os dois lá. Enquanto isso, a vida continuou, apesar dos corpos escondidos na garagem. Mas como esse menino de ouro pode ter um coração tão duro? Ele tinha uma vida fácil, uma vida charmosa. Algumas pessoas achavam que ele tinha muito dinheiro à disposição. Ele tinha ajuda da mãe, mas alguma coisa não estava certa. Era óbvio que ele tinha matado, mas por que ele fez isso? No frenesi da mídia que acompanhava o caso, uma palavra era dita toda hora: dinheiro. Mas esta não é uma simples história de ganância.
Apenas assine, Matthew. Isso não aconteceu por um vazio emocional, não aconteceu porque ele queria dinheiro. Assine ou eu deserdo você. Ele acabou ficando obsessivo com o modo que ela usava o dinheiro para obter favores e fazer com que os filhos fizessem o que ela queria. Por que o assassinato? Esse foi o único jeito que ele viu de ficar livre da influência da mãe dele. E talvez de ganhar liberdade financeira. Eu não vou assinar. O Matthew vai assinar, não vai? O Matthew queria muito o sucesso e ser reconhecido como bem-sucedido. Mas a cada passo que ele dava, não conseguia alcançar isso. Apenas assine, Matthew. Não. Acho que Margaret pensava que estava protegendo o filho, mas na verdade, o que ela estava fazendo era deixando Matthew mais ressentido. Ele sentou e falou por quase 2 horas com o policial que estava fazendo a entrevista. E ele não tinha emoção nenhuma. Falou sobre o assunto como se estivesse discutindo uma receita. Pelo jeito que ela usava o dinheiro para ter poder. Uma coisa horrível de se fazer com a mãe e o padrasto que ele conhecia há muitos anos. Depois de 3 semanas de mentira, Matthew finalmente confessa seu crime. Então se preparou para isso? Sim. Por quê? Os detetives ficam impressionados com a total falta de remorso dele. Realmente ele não sentiu que fez nada de errado. Na verdade, ele resolveu um problema e achou que também tinha ajudado os outros membros da família. Os irmãos de Matthew se afastaram rapidamente dele. Eles queriam a imprensa para mostrar que tudo foi culpa do Matthew Wales, que não foi culpa da estrutura e do caráter da família. O problema com Matthew Wales era que ele tinha um QI muito baixo, junto com a sua obsessão com o uso do dinheiro pela mãe dele. E essa era uma combinação muito perigosa. É uma ironia cruel que muitas vezes as pessoas com mais dinheiro menos entendem o seu poder. Ele tem o poder de dividir, o poder de controlar e o poder de destruir sua vida. Matthew Wales foi condenado a 30 anos de prisão. Na cadeia, ele finalmente conquistou sua independência financeira, cortando o cabelo de outros presos pela nobre soma de $6 por dia. Christy Coslow e Matthew Wales, 2 jovens privilegiados, mas desajustados. As mansões onde viviam escondiam famílias desequilibradas. O dinheiro deveria ajudá-los, mas acabou com a vida deles. Eles eram crianças inocentes, mas se transformaram no inimigo em casa. Até o próximo Crimes Milionários. Eu sou Christopher Mason.